Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Esse é o nosso momento de oração aqui pela internet, nesse programa, Uma Palavra para o Seu Dia. E é uma alegria imensa poder chegar até você, onde quer que você esteja nesse momento. Que nós possamos rezar juntos, que nós possamos compartilhar um pouco da nossa vida, que nós possamos rezar por aqueles que mais necessitam, para que nós possamos ter clareza nesse segmento de Jesus Cristo. Convido você a pegar a sua Bíblia. Hoje nós vamos meditar o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 ao 22. O texto diz assim: Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado e os discípulos estavam com ele. Então Jesus perguntou-lhes: Quem diz o povo que eu sou? Eles responderam: Uns dizem que és João Batista, outros que é Elias, mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou. Mas Jesus perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: O Cristo de Deus. Mas Jesus proibiu-lhes severamente que contassem isso a alguém. E acrescentou: O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos juntos meditar a palavra deste dia. Meus irmãos e minhas irmãs, veja como é legal meditar a palavra de Deus todos os dias, porque nós vamos entrando numa contextualização. Há 2 dias, lembrávamos Jesus escolhendo os 12 e enviando-os em missão. Ontem, meditávamos olhando para a figura de Herodes, que fica um pouco confuso pelo excesso de informações, porque Herodes estava vinculado ao povo e este povo estava um pouco alterado com as coisas novas que Jesus estava trazendo. E aqui há novamente uma parada. Jesus também se dá conta desse murmurinho, desse falatório. E aí senta com aquele grupo e diz: Quem dizem os homens que eu sou? E aí eles começam a relatar aquilo que nós já ouvimos no Evangelho de ontem. Uns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que és um dos profetas que ressuscitou. Esse é o contexto externo. E agora o contexto interno. E vós, quem dizeis que eu sou? Nós estamos aí caminhando, nós estamos rezando, eu estou falando do reino de Deus, as coisas de Deus, e o que é que vocês pensam a meu respeito? Quem sou eu para vocês? Veja, é como colocar os pés no chão. Não é uma fantasia espiritual. É a vivência concreta de uma realidade, um Deus que se faz presente. É Jesus que caminha conosco. Real, não é fantasia. E é isso que eu quero que você acredite. Jesus caminha de fato conosco. Não é uma fantasia. Vamos criar um personagem. Jesus é real. E Ele faz história conosco. Por quê? Porque a nossa história também é história de salvação. Você que acompanha os livros do Antigo Testamento, que você lê a Bíblia, você vê a história daquele povo e por várias vezes nós lemos a história de salvação daquele povo, a história de libertação. Nós também estamos a nossa história de salvação, a nossa história de libertação para que nós possamos nos aproximar mais de Jesus. E aí Pedro, que é um representante dos discípulos, diz: Tu és o Cristo de Deus. E aí, novamente, há uma parada.
Não contem isso para ninguém. Mas eu quero que vocês saibam de uma coisa. Preste atenção. Você que acompanha com a sua Bíblia, você pode ler também. É Lucas capítulo 9, lá no versículo 22. O Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Aqui já Jesus faz o primeiro anúncio da paixão. Se vocês estão me seguindo porque eu faço milagres, porque eu curo, preste atenção no que eu estou dizendo. E aí, eu gostaria de acrescentar uma pergunta para você também. Assim como Jesus faz esse questionamento, e vós, quem dizeis que eu sou? E eu poderia dizer ainda assim, para que nós possamos rezar e meditar. Por que é que nós seguimos Jesus Cristo? O que nos leva ao seguimento? Você pode parar um pouco agora, faça a sua reflexão e escreva no comentário desse vídeo. Por que é que você segue Jesus Cristo? Não precisa nem responder quem é Jesus para você. Isso, em outras ocasiões, nós já respondemos. Agora só reafirmamos. Mas o seu seguimento de Jesus, por que é que você segue Jesus? O que te atrai em Jesus para te tornar um seguidor, um discípulo dele? O que você mais gosta, o que você mais admira em Jesus Cristo? E por que você faz isso? Por que Jesus te causa tanta admiração interior? Por que Jesus mexe tanto contigo? A ponto de você deixar de lado muitas vezes aquilo que você gosta, aquilo que te dá um prazer momentâneo, para fazer parte de um momento de oração como este? O que te leva a se desinstalar para dizer, Senhor, eu quero dedicar um momento a Ti? Pense um pouco, escreva aqui no comentário. Cada um que for lendo as mensagens, curta, para que nós possamos rezar juntos e assim também poder evangelizar. É com a oração de todos que também nós vamos crescendo como irmãos. Vamos receber a bênção de Deus, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso.